Olá, Legião do Medo. Vocês já ouviram falar sobre o caso mais perturbador que aconteceu no Twitter? Esse é um caso real que eu vou contar pra vocês. Envolve coisas que vocês não fazem nem ideia. É algo muito mais profundo e pesado do que parece. Só os melhores da Legião já estouram o like de início pra apoiar. Ativa o sininho porque os vídeos aqui saem todos os dias às 9h15 da noite e meia-noite 15. E você já tá na nossa comunidade do Sparkle. Lá você vê conteúdo pesado, sem censura, e ainda concorre a um PS4 novinho em folha no dia 20/3. O link está na descrição. E agora, presta atenção, porque isso é muito mais pesado do que vocês imaginam. O que eu vou contar pra vocês agora é um dos casos mais surreais que eu já vi na internet. E olha, meus amigos, que eu estou há mais de 8 anos me aprofundando nas coisas bizarras que acontecem. O nome da usuária do Twitter era DaddyGirl77x. Ela era uma adolescente normal no Twitter. Ela não fazia nada de demais além de falar do seu dia a dia na high school. Ela era dos Estados Unidos e ela sempre postava sobre o seu dia a dia e tinha poucas interações. O seu maior número de curtidas eram 10, e isso que deveria ser só seus amigos mais íntimos. E os seus tweets falavam simplesmente sobre coisas banais. Hoje eu almocei pão, ontem eu acabei jantando, ai, minha amiga achou um namorado lindo da outra pessoa, ou seja, tweets normais de uma adolescente normal. Não havia nada de anormal nisso, até o momento em que as coisas mudaram. O que vocês vão ouvir agora são os tweets dela traduzido. Hoje em dia sua conta não existe mais, a conta original foi deletada e o que aconteceu com a pessoa até hoje é um grande mistério. Mas antes de te explicar o porquê que a conta foi deletada e o que aconteceu, você precisa prestar muita atenção nessa imagem que vai aparecer agora. Se você não conhece essa entidade ou a lenda por trás dela, eu vou dar uma mini explicação aqui, e se você quiser uma explicação mais detalhada, eu posso fazer um vídeo futuramente sobre ele. Ele é conhecido como The Hat Man, traduzido para português vira o Homem do Chapéu, o que se torna algo totalmente bizarro, né? O Homem do Chapéu, mas enfim. O que significa esse Homem do Chapéu? Cara, é muito pesado. Muitas pessoas relatam que estão sonhando com este homem durante a madrugada através de uma paralisia do sono. E essa figura em específico aparece em diversos pesadelos e milhares de pessoas ao redor do mundo relatam que tiveram um encontro bizarro com esta entidade. Veja bem, uma pessoa só falando beleza, agora milhares de pessoas em vários locais do mundo sonhando com o mesmo homem, na verdade uma entidade, é algo mais bizarro ainda. Mas o que é o The Hat Man? Veja bem, eu vou explicar para vocês. Isso aqui não é um fenômeno novo. O Hat Man é uma coisa muito antiga, e desde que existiam registros escritos, as pessoas descreveram uma visão noturna assustadora em que a paralisia do medo aparece, e é este homem que está em cima delas, muitas vezes pressionando diretamente o peito e apertando a garganta. A entidade, o Hat Man, perseguiu seres humanos ao longo da história, não apenas dentro de uma sociedade específica ou de um período específico durante a humanidade, e que essa entidade teria uma grande aliada, uma entidade que também possui a mesma energia, conhecida como a Pisadeira. Dependendo da sua religião e dependendo também da sua família, se você virar agora para o seu avô, para sua avó e falar: vovó, quem era a Pisadeira ou quem era o Capa Preta? Você vai tomar um tapão na boca e vai pedir para você nunca mais falar esse nome. Esses dois nomes têm uma força muito forte para os antigos. Mas por quê? Porque muitas pessoas que relatavam que sonhavam com ele morria durante a noite. Mas como que morria? Existem duas explicações para isso. A primeira é que morria de falta de ar e a outra é que tinha um infarto. E a outra, que descobrimos hoje em dia, é a paralisia do sono, e que a pessoa ficava sufocada durante a paralisia do sono. E o mais louco disso tudo é que os japoneses chamam essa entidade de Kanashibari. Então, isso aí tudo que eu contei pra vocês é pra vocês entenderem de forma superficial quem é esta entidade.
Mas o que é a paralisia do sono? Que é outra coisa que vocês precisam saber para entender esse caso bizarro do Twitter. A paralisia do sono é uma coisa muito comum e que acontece quase de 8% das pessoas do mundo todas as noites. E o que acontece com isso? Explicando de uma forma bem simples, a paralisia do sono é uma condição caracterizada por uma paralisia temporária do corpo, imediatamente após o despertar, ou com menos frequência, imediatamente antes de adormecer. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM, mas a paralisia corporal persiste. Você tem controle do que você está enxergando, mas não possui o controle do corpo. E é nessa hora que as pessoas ficam extremamente desesperadas, ou que veem entidades, veem espíritos, insetos e etc. Existem milhares de relatos pelo mundo e existem mais de 2 milhões de casos no Brasil. E a paralisia do sono não tem cura e é algo crônico. Pode durar anos ou a vida inteira. Agora que eu te dei essas informações, eu vou te explicar o porquê eu tive que literalmente te contar tudo isso. Bom, a usuária relatou que teve um sonho horrível e que ela sonhava com um homem de um sobretudo preto, um chapéu preto e cabelos longos, mas ela não conseguia ver este homem. Ela via apenas a sua forma aparecendo nas sombras e seus olhos vermelhos. Os olhos vermelhos a encaravam o tempo todo. Só que quando ela acordou, ela não conseguia mexer o seu corpo. Ela estava totalmente paralisada e ele estava em cima dela, apertando seu peito, tirando todo o seu ar e olhando cada vez mais fixamente para os olhos dela. Ela disse que nunca viu olhos com tanto ódio e fúria na vida, e era como se ele se deliciasse a cada sufocamento que ela dava, a cada tentativa de respirar. Ela ficava desesperada e não conseguia, e ele estava se deleitando com isso. A cada segundo o seu prazer aumentava. Depois de mais ou menos 2 minutos nessa situação, ela conseguiu mexer o seu corpo e ele simplesmente sumiu. Ele sumiu de seu quarto sem deixar rastro algum. Então ela tweetou isso no meio da madrugada desesperada, dizendo que estava chorando e que estava com muito medo, e que nesse dia ela foi até mesmo dormir na cama de seus pais, pois estava tremendo de medo. Durante o seu dia, ela tweetou que estava perturbada com isso, e que conversou com algumas amigas sobre e elas simplesmente deram risada, acreditando que era apenas mais um pesadelo normal. Sabe como é? As pessoas nunca levam a sério o sobrenatural, até que o sobrenatural leva essas pessoas a sério. Presta muita atenção nisso. Existem coisas que não têm explicações. É igual uma vez eu vi um amigo meu debater sobre a existência de Deus. Não tem como provar que ele existe e também não tem como provar que ele não existe. É aí que entra a chamada fé. É o fato de você acreditar ou não em algo. E esta garota foi dormir então normalmente, até que ela novamente tweetou às 3h20 da manhã, dizendo que teve o pior pesadelo de sua vida, e que ela estava paralisada novamente na cama, que ela teve a sua segunda paralisia do sono, e durante a sua paralisia ela viu novamente aquela entidade, olhando para ela bem na porta. Ela disse que não conseguia ver o seu rosto, porém via somente os olhos vermelhos. E ela estava totalmente perturbada com isso, pois já sabia o que iria acontecer. Então ele foi lentamente chegando perto dela e novamente a sufocou. Desta vez, quando ela conseguiu sair da paralisia do sono, ela estava literalmente vermelha e sem ar, com a cama toda ensopada de suor. Ela então chamou seus pais e contou com o que sonhou. Os seus pais ficaram em choque e decidiram levar então a menina para fazer um tratamento relacionado a distúrbios do sono. E foi lá que ela descobriu sobre a paralisia do sono. Então ela começou a acreditar que aquilo era apenas algo científico, ou seja, algo do corpo humano. Mas aí, um amigo dela apresentou para ela o The Hatman e perguntou se era com isso que ela sonhava. Nesse momento ela tremia dos pés à cabeça. Tudo isso que eu estou falando ela relatou no tweet dela, então eu estou contando aqui para vocês tudo o que aconteceu.
E ela disse que essa era a entidade que perturbava os seus sonhos, e ela queria saber como que fazia para essa entidade sair de perto dela. Só que ela pesquisou e descobriu que não tinha como fazer essa entidade se afastar, e que ela ficaria para sempre sendo perturbada por essa entidade. Ela relatou mais uns 3, 4 pesadelos com esta entidade, e depois disso, simplesmente ela deletou a sua conta e sumiu. O que fica um grande mistério. Igual eu sempre falo pra vocês, os mistérios da vida real nem sempre têm conclusões. O que será que aconteceu com essa garota? E será que ela ainda continua sonhando com esta entidade? Eu não sei. Eu só sei, meus amigos, que existem muitas coisas nesse mundo que não têm a mínima explicação. Mas tome cuidado com o sobrenatural, porque ele pode acreditar em você. Tenha uma ótima noite, minhas crianças.